E hoje nós vamos começar a nossa série de mensagens no Evangelho de João. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1. Nós não temos hoje o culto infantil, as crianças devem ficar perto dos seus pais. E se os pais ou as mães precisarem aí de algum suporte, o berçário da igreja ali à nossa direita está aberto à disposição para dar o suporte aí àqueles pais que precisarem de cuidados aí com os filhos. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 1 a 14, e eu gostaria que você atentasse à leitura da palavra do Senhor. Olhe se tem alguém sem Bíblia perto de você, e você pode compartilhar a sua Bíblia, às vezes com um familiar ou alguém que nos visita. Temos também Bíblia aí nos bancos da igreja à disposição dos irmãos. João capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o Verbo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar. Deus amado, nós agradecemos este momento de culto aqui na tua casa, momento tão precioso para todos nós, desde as crianças até os adultos, os idosos, jovens, adolescentes, aqueles que também nos acompanham de suas casas pela transmissão deste culto. Queremos bendizer o teu nome pela vida de todos os nossos irmãos que conosco estão congregados agora para ouvir a tua palavra, cantar louvores ao teu nome, orar, bendizer ao Senhor. Pai Santo, aplique ao nosso coração esta palavra do Senhor e receba a nossa gratidão por esta chuva que bondosamente cai sobre a terra como dádiva do Senhor, e estávamos tão carentes dela. Resta-nos agora gratidão ao Senhor por nos mandar esta chuva para trazer refresco à terra, também para trazer, ó Deus, esperança, alegria para aqueles que plantam. Oramos com gratidão e louvor e pedimos que o teu Santo Espírito agora nos conduza a toda a verdade da tua palavra. Fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a partir de hoje nós vamos começar uma série de mensagens neste Evangelho de João, com o tema Deus, o Deus que se encarnou, o Deus que se tornou carne e veio habitar entre nós. Salomão havia feito uma pergunta dessa: habitaria Deus na terra? Isso está lá em Reis, quando ele foi
inaugurar e consagrar o templo que ele havia construído para a adoração do nome de Deus, ele faz esta pergunta inquietante: habitaria Deus na terra? Mas o Salmo 139 nos diz que, habitando ou não na terra, Deus está presente em toda parte. Aliás, para onde fugiríamos nós da sua santa e bendita presença? O Evangelho de João é um evangelho que trata da pessoa de Cristo, da divindade da pessoa de Cristo. É um evangelho que tem uma característica diferente dos demais. Os 4 evangelhos, cada um narra a biografia de Cristo, o ministério de Cristo, por uma ótica diferente. Por isso nós temos os 3 chamados sinótipos. Mateus escreve o seu evangelho pensando nos seus irmãos judeus, exatamente para mostrar que Jesus é o Cristo entre os judeus, o Messias, o esperado de Deus, o Rei de Israel. Marcos escreve o seu evangelho pensando nos romanos. Escreveu para que os romanos pudessem conhecer a Jesus, o evangelho, e parar de perseguir os cristãos por causa do nome de Cristo. É um evangelho que fala de Jesus como um servo e não uma ameaça para o Império Romano. Lucas escreve o seu evangelho pensando nos gentios, para mostrar que o reino de Deus chegara também aos gentios, e agora a porta dos céus estava aberta também aos gentios. Uma porta de esperança para o mundo gentílico. Então Lucas escreve o seu evangelho com ênfase de apresentar Cristo ao mundo gentio, até porque muitos já haviam se convertido ao Senhor e as igrejas gentílicas já eram uma realidade nos dias que ele escreveu o seu evangelho. João escreve um evangelho universal, não é destinado a nenhum destes, mas é um evangelho que tem por objetivo mostrar que o Filho de Deus, Jesus Cristo, foi enviado a este mundo, e todo aquele que crê no Filho de Deus tem a salvação, tem a vida eterna. É um evangelho universal. Isso quer dizer que se você crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi enviado a este mundo para salvar a sua vida, significa que este evangelho de João é também para você. Ele é destinado a todo aquele que crê. A diferença dos 3 primeiros evangelhos para o evangelho de João, que os 3 são chamados sinótipos, ou seja, eles foram escritos por uma mesma ótica, foram escritos exatamente para dizer do ministério de Jesus, o que Jesus fez. João tem uma característica peculiar, que João não está preocupado com o que Jesus fez. João escreve para nos apresentar quem Jesus é, não o que ele fez, mas quem ele é. Por isso a palavra eu sou vai destacar neste evangelho: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a videira, eu sou o bom pastor. Exatamente apresentando a nós a pessoa de Jesus Cristo. E o capítulo 20, versículo 31, faz um resumo dos objetivos de João escrever este evangelho, e ele trata ali dos sinais, e ele fala: estes sinais, uma referência também ao que ele escreveu quanto ao evangelho, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O que João quer nos apresentar ao nos escrever este evangelho é que você precisa de crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, se você quer ter vida e vida eterna. Se você quer ter uma esperança, uma nova vida, se você quer entrar no reino dos céus,
Você precisa de crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, como seu Salvador. João é direto nestes assuntos. A ênfase dele é que o ouvinte, aquele a quem este evangelho fosse anunciado, o objetivo dele ser anunciado é para que ele creia no Filho de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, porque você só vai ter vida em Cristo, e se você crer nele como seu Salvador. Este evangelho, então, foi escrito para apresentar Jesus Cristo como Rei. O foco desta mensagem é a divindade de Jesus, a natureza divina de Jesus. Ele é Deus de Deus, Ele é coigual e coexistente com o Pai e com o Espírito. Ele é o Verbo eterno que se encarnou. Ele e o Pai são apenas um. Este evangelho é para apontar para a divindade de Jesus Cristo, o Filho de Deus, sem esquecer da sua humanidade, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós lemos aqui a apresentação deste evangelho, os versículos de 1 a 14 deste primeiro capítulo, é uma belíssima apresentação da pessoa de Jesus Cristo, quem Ele é como Deus que se encarnou e veio habitar entre nós. Então observe algumas características deste Verbo eterno que se encarnou, o Filho de Deus, e veio habitar entre nós. Os versos de 1 a 4 descrevem os atributos deste Verbo. Começa o texto dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra verbos na língua original aqui escrita, o grego, é logos, e quer dizer exatamente a palavra. João está dizendo que Jesus, Ele é o Verbo, Ele é a palavra que se encarnou, que se fez carne e veio habitar entre nós. É a mensagem dos profetas, a palavra de Deus, anunciada pelos profetas, que agora se torna uma pessoa. Não é mais uma palavra anunciada, mas é uma palavra que agora se tornou uma pessoa e veio habitar entre os homens. Habitaria Deus na terra? Sim, habitaria Deus, habita Deus na terra, na pessoa do seu Filho que se faz carne e vem habitar entre nós. Observa que João não começa o seu evangelho descrevendo a genealogia de Jesus. Se você for um leitor da Bíblia curioso, você sabe que Mateus faz isso. Você for um leitor da Bíblia atento, você sabe que Lucas, logo no início do seu evangelho, ele descreve a genealogia de Jesus Cristo, apresentando Jesus como um cumprimento das promessas, a palavra dos profetas que se faz realidade na pessoa de Cristo. Lucas e Mateus escrevem a genealogia, mas João já começa o seu evangelho dizendo da eternidade de Cristo, apontando para Jesus e apontando para a eternidade, que Ele é Deus desde sempre. Ele não se torna alguém que passa a existir doravante, mas Ele é alguém que sempre existiu. Mostra esses atributos deste Verbo que se fez carne, mas que é Deus que veio habitar com os homens, e Ele começa pela eternidade de Cristo e não pela humanidade de Cristo. Observe algumas expressões desse texto. Ele é o Verbo eterno. No princípio era o Verbo. Ele não tem começo nem fim. Todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, e quando foram criadas, Ele já existia. Ele é antes de todas essas coisas. Ele não passou a existir no ventre de Maria, sua mãe. Ele é antes do tempo, Ele é o Verbo que já existia, e tudo que veio a existir, veio pelo poder da sua palavra, ou veio como parte do seu ministério, das suas ações. Outra coisa, se você é um leitor curioso da Bíblia, você vai
ligar este versículo 1 de João com o primeiro versículo da Bíblia. Aqui está dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Gênesis 1:1, você lembra o que está escrito lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Lá o princípio da criação natural, aqui o princípio da nova criação em Cristo. Esse verbo que se faz carne é o verbo eterno. Ele é o verbo da vida, o princípio primário de todas as coisas. É nele que as coisas passam a existir. O texto diz mais que este verbo, ele estava com Deus. Jesus Cristo, o verbo divino, não obstante ser igual ao Pai, mas ao mesmo tempo ele é distinto do Pai. É a segunda pessoa da Trindade Santa. E aqui mostra Jesus como uma pessoa distinta, única, porém unida com o Pai, porque a Trindade jamais suportaria qualquer desunião. São duas pessoas distintas, mas coexistentes. Desde a eternidade estão juntos, iguais em poder e glória, coeternos em majestades, mas uma só divindade. A identidade de Cristo é a identidade de Deus, porque Ele é divino. Este é o grande mistério da Trindade Santa, que para explicar para as crianças é muito fácil, mas para os adultos é muito difícil. É o mistério da Trindade Santa, é o mistério da encarnação do Verbo eterno. O texto diz mais: esse verbo estava com Deus, e este verbo era Deus, Deus de Deus. O verbo é divino. O verbo é o próprio Deus. Não foi criado como os demais seres celestiais ou humanos, mas Ele é desde sempre. Ele é Deus, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Não pode ser criado, porque diz o versículo de número 3, Ele é o Criador. Observe a participação do Filho de Deus encarnado agora na história, mas participando lá da criação do mundo. Diz o versículo 3, que todas as coisas foram criadas por intermédio dEle, mas sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, João aponta aqui para Cristo participando ativamente da criação, juntamente com o Pai e o Espírito, criando o universo. Ele é o verbo, a palavra criadora. Quando você estuda Gênesis 1, você encontra ali a Trindade, tanto o Pai quanto o Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas, e fica procurando a segunda pessoa da Trindade, até que de repente você lê a narrativa de Gênesis 1, e você lê ali: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Onde está o Filho de Deus na criação? Então João diz, Ele é o verbo, Ele é aquela palavra poderosa que está registrada lá em Gênesis 1, quando Deus diz, haja luz, e houve luz. E depois registra as Escrituras que pelo poder da sua palavra, tudo veio a existir. É o verbo, a palavra poderosa de Deus, o agente da criação. Tudo foi feito nos céus e na terra por meio dele e para ele. Diz a palavra de Deus, foram feitas e foram criadas todas as coisas. Mas ele não é só o agente da criação, a palavra poderosa da criação. O texto diz que é Ele também quem dá vida a todas as coisas. O versículo de número 4, olha aí na sua Bíblia, vai dizer assim: a vida estava nele e a vida era
a luz dos homens. A vida estava nele, é ele que dá vida a todas as coisas. É por isso que ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, porque é ele que dá vida a todas as coisas. Jesus é descrito aqui como a fonte da vida, mas também a fonte de toda luz que há no universo. O sol não teria luz sem ele, as estrelas não teriam luz sem ele, a lua não teria luz sem ele, o dia não teria luz sem ele. A mente humana não teria a luz da razão sem ele. É ele que dá sentido e luz e vida a todas as coisas. O universo não teria vida sem ele. Ele é que dá vida e luz a todas as coisas. Toda luz que há neste mundo tem a sua fonte única e exclusiva na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Ele é o Verbo divino, ele é a luz do mundo. E o texto vai dizer que a luz resplandece nas trevas, e as trevas, inclusive as trevas do pecado, não prevaleceram contra ela, contra essa luz. É uma luz forte, é uma luz poderosa, é uma luz que não se apaga, é uma luz que rompe as trevas, inclusive as trevas do coração mais obscuro do homem. É ele que traz luz à nossa mente, inclusive para entender o sentido da realidade, conforme a sua palavra estabelece. Meus irmãos, eu estou apavorado com esse mundo. É uma ilusão terrível esse mundo. Como que as pessoas inventam umas mentiras e acreditam nelas? Como inventam umas ideologias completamente atravessadas, completamente ilusórias, criam mundos completamente ilusórios, uma utopia da imaginação humana. Como que não consegue entender que há um senso de realidade, e se você tem alguma luz na sua alma, essa luz é Cristo, porque Ele é a fonte de toda a luz. A vida e a luz, diz aqui o texto, estavam nele. Se você quer conhecer a luz, se você quer ter alguma luz na sua alma, você precisa deste Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Ele é a luz do mundo. A partir do versículo de número 6, João começa a descrever que este Verbo, ele deve ser anunciado ao mundo. Uma vez que ele é a luz do mundo, ele deve ser anunciado ao mundo. E aqui aponta para o ministério de João Batista. Diz aqui o texto que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E esse João aqui não é o mesmo autor do Evangelho, é João Batista, aquele precursor de Jesus. Esse homem, ele veio, diz aqui o texto, ele não era a luz, mas ele veio para testificar da luz. Todo crente deveria se identificar com este João Batista, aqui do versículo de número 6. Você não é a luz, mas você veio para testificar da luz. Por onde você for, você deve ser uma testemunha da verdade, uma testemunha da vida, uma testemunha da luz, uma testemunha de Cristo. João Batista é um exemplo disso. Todo o seu ministério foi para apontar para Cristo. Ele é um agente que veio para testificar de Jesus Cristo, essa luz. Mas ele mesmo dizia: eu não sou a luz. Ele apontava para a luz. E o versículo 9 diz que a verdadeira luz que é vindo ao mundo ilumina a todo homem. E aqui você precisaria de conhecer um pouquinho mais da graça comum de Deus. Deus não ilumina só os crentes, Ele ilumina todo homem. Há tantas pessoas que são ateus, não reconhecem a Deus, mas têm alguma luz da graça de Deus e prestam grandes serviços à humanidade, mesmo sendo ateus. O reflexo dessa luz
Porque o texto diz que vindo ao mundo ele ilumina todo homem, não ilumina só os crentes. Talvez você conheça alguém assim, você fala, mas que pessoa inteligente, que pessoa culta, só falta ser crente. Ele tem a luz natural, ele tem a luz da graça comum de Deus, mas falta aquela luz especial do Evangelho no seu coração. Mas essa luz ilumina todo homem. Cristo, Ele é para as almas o que o sol é para o mundo. Ele é o centro e a fonte da vida, da saúde, do crescimento, da beleza, do ardor, do crescimento espiritual. Ele é a luz da razão, a luz do conhecimento, a luz da sabedoria, a luz da ciência. Ele é a luz deste mundo em todos os aspectos. Onde há alguma boa dádiva, esta boa dádiva é dom de Deus, e ela é parte desta luz de Cristo, que vindo ao mundo ilumina a todo homem. João está nos falando de algo extraordinário, que invade o mundo das ciências, que invade o mundo dos conhecimentos humanos, invade o mundo da fé cristã, que invade o mundo dos homens, que traz luz à existência humana. É a luz do mundo. Nele você encontra o verdadeiro senso da realidade. Nele você encontra sentido para a sua vida e para a sua história. Ele é quem dá sentido ao universo, porque tudo foi feito por meio dele e para ele. Quantas pessoas, irmãos, tristes, desconsoladas, em trevas, sem rumo, porque estão sem Cristo. Paulo descreve isso em Efésios 2, a respeito dos Efésios. Naquele tempo, vocês estavam separados da comunidade de Israel, afastados de Deus, sem esperança e sem Cristo no mundo. Uma pessoa sem Cristo neste mundo não tem nenhuma esperança, porque o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nada podemos fazer, mas sem Cristo também nós nada conseguimos compreender da realidade deste mundo. Corram para Cristo, se você quer ter alguma luz na sua alma, se você quer ter salvação e vida eterna. Eu quero concluir aqui com os versículos 10 a 14. Esse versículo aponta para a rejeição de Cristo pelo povo judeu e para a encarnação do Verbo. O versículo 10 vai nos dizer o seguinte: que o Verbo estava no mundo, mas o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E aqueles que o conheciam, versículo de número 11, fez pior do que o mundo, que não o conheceu. Aqueles que o conheciam não o receberam, os judeus. Observe a grande impiedade do coração natural do homem. O mundo não o conheceu, os seus não o receberam. Os judeus, aqueles que eram considerados o povo de Deus, que conheciam a promessa do Messias, o texto diz que eles não o receberam. Na verdade, não apenas não receberam Jesus, o Messias, a verdade de Deus, o Verbo de Deus que encarnou e veio até nós, eles não apenas não o receberam, a Bíblia diz que eles o rejeitaram, o desprezaram e o mataram. Quanta maldade no coração humano, para a tristeza, para a vergonha de si mesmo. Este é o coração humano entregue à incredulidade, entregue às suas vaidades, entregue à sua própria razão. É por isso que eu quero fazer aqui um alerta para você. Vigie o seu coração todos os dias, para ver se Cristo está no centro dele,
Porque se Cristo não estiver no centro do seu coração, você é uma pessoa infeliz. Se Ele estiver no centro do seu coração, você pode passar as piores mazelas desta vida, mas que a paz jamais afastará da sua alma, porque é Ele que dá sentido à vida, é Ele que dá sentido à existência, é Ele que dá vida e tudo mais aos homens. Por outro lado, esses versículos nos mostram o privilégio daqueles que o receberam e nele creram em Jesus Cristo, Filho de Deus. O versículo de número 13 vai dizer o seguinte: mas a todos quantos creram, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aqui derruba uma das teorias mais comuns do nosso dia, que é a teoria do universalismo. O universalismo crê que todos os homens e mulheres são filhos de Deus. Talvez você também já esteja seduzido ou seduzida por essa teoria do universalismo, que todos são filhos de Deus, Deus é pai, não é padrasto, Ele não rejeita ninguém. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que todos os homens são criaturas de Deus. Se você ler Gênesis, vai ver lá que diz o seguinte: criou, pois, Deus o homem à sua imagem e semelhança. Deus não gerou o homem, Ele criou a sua imagem e semelhança. E por natureza, todos os homens, aí sim, são criaturas de Deus. Homens e mulheres, crentes e descrentes, são criaturas de Deus. Mas filhos de Deus é aquele que é gerado pela fé em Cristo Jesus. E o versículo é muito claro: todos quanto recebem Jesus, o Filho de Deus, como seu Senhor e Salvador, esses sim são feitos filhos de Deus. E o texto é muito claro: a saber, aos que creem no seu nome. Se você é um incrédulo, você não é filho de Deus. Você é uma criatura de Deus, mas não é filho. Por outro lado, quantas bênçãos são dispensadas sobre aqueles que creem no Filho de Deus que nos foi enviado. Jesus disse que se vocês me amarem, o Pai vai amar vocês. É tão profunda esta unidade do Pai com o Filho, que Jesus disse: se vocês me amarem, vocês serão amados pelo meu Pai. O Pai ama aqueles que amam o seu Filho que lhes foram enviados. Quantas bênçãos, aqui diz o texto, são feitos filhos de Deus, são recebidos na família de Deus, a sua igreja, são adotados agora em Cristo, feitos nova criatura, e agora em Cristo, uma vez adotados, feitos novas criaturas, são agora chamados filhos de Deus, foram gerados pela fé em Cristo Jesus. Deus tem um único Filho verdadeiro, que é o seu Filho Jesus Cristo. Nós somos filhos adotados pela fé em Cristo, pela graça e a misericórdia de Deus, mas somos adotados para desfrutarmos com Cristo dos privilégios de filho. E desfrutar desses privilégios é maravilhoso. Você já pensou um miserável pecador como você e eu, sermos agora chamados filhos de Deus e participarmos das bênçãos eternas em Cristo Jesus? E Ele mesmo diz: nada nos separará do amor de Deus, porque esse amor está em Cristo, o seu Filho, que cremos nele como nosso Salvador e recebemos dele essa grande e eterna salvação. É para nossa alegria e consolo que nós somos agora considerados filhos de Deus. Quem? Aqueles que creem no seu nome. E o verso 14, para nossa alegria e consolo, diz: e o Verbo não vai afastar de vocês. O Verbo agora se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é o Verbo, Ele é Deus que se fez carne, vestiu a nossa veste humana, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Nele as duas naturezas, divina e humana, se unem
harmoniosamente. Por isso que Ele, e somente Ele, pode ser o único mediador entre Deus e os homens, porque Ele é perfeitamente homem para nos representar diante de Deus, e Ele é perfeitamente Deus para representar Deus diante de nós, os homens. E é por isso que Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Ele veio habitar conosco. Ele, sendo Deus, conhece a nossa dor, conhece as nossas fraquezas. Por isto que Ele se compadece e por isso que Ele cuida do seu povo. Você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Só haverá uma esperança para a sua alma se você crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu Salvador. E se você crer, a Bíblia diz que Deus fará de você um filho, não nascido da carne, nem nascido da vontade humana, mas nascido de Deus, agora feito uma nova criatura em Cristo. Que Deus aplique essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações nesta noite, e muito bem-vindos ao Evangelho de João. Leia este Evangelho na sua casa, peça que Deus traga luz ao seu coração para você entender este belíssimo Evangelho.